Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou o professor Enéas, este é o canal Agora é Só Praticar. Hoje num formato diferente, né? Tô saindo aqui para comprar um pãozinho e aí não tinha como gravar de casa. Falei, vou gravar do carro mesmo. A lição de hoje é uma lição rápida. Nós chegamos no capítulo 5 do primeiro livro dos Reis. E aqui Salomão recebe uma mensagem do rei Irão, que era muito amigo de Davi, rei de Tiro, e ele então manda uma mensagem sobre a, a morte de Davi, né, com relações diplomáticas ali, e Salomão então fala para ele, olha, meu pai não pôde construir um templo, mas agora eu estou num tempo de paz e eu quero construir esse templo. E aí eles coloca à disposição, o rei se coloca à disposição, Salomão pede para ele os cortadores de madeira, fala, vocês são os melhores que tem, então nós queremos que vocês nos ajudem nesse trabalho. E em contrapartida, o rei de Tiro, o Irão, fala, não, beleza, desde que você provenha comida para mim aí e tal. E eles estabelecem uma relação ali diplomática e Salomão dá início então a esse processo de construção do templo. Qual é a lição aqui? A primeira lição, ainda conectada com a lição de ontem, do capítulo 4, é sobre esse relacionamento com pessoas. Salomão está construindo algo grande e não tem como ele fazer isso sozinho. E ele também não pode ficar muito na dependência de pessoas, podendo incorrer em erros. Então ele vai pegar os melhores. Então ele vai usar os melhores cortadores de madeira. Então a gente tem que estabelecer esses relacionamentos. A gente tem que ter a capacidade de discernir como que eu posso usar as habilidades das pessoas que estão à nossa volta. E sempre que possível, que nós nos relacionemos com os melhores, que a gente possa colocar o nosso melhor também à disposição. Essa semana eu estava vendo um ateu fazendo um comentário de como ler a Bíblia. Observe, se você seguir as regras dele, no final das contas, o que você acha que você vai ser? Um ateu. Então, há quem leia a Bíblia, mesmo sendo ateu, para não ter nenhum tipo de relacionamento com o Deus da Bíblia, com o projeto de salvação, com Cristo. Então, assim, por que eu estou falando isso? Você tem que ter as suas bases, herme... Epa, suas bases hermenêuticas de interpretação, sabe? E aí nós já falamos um pouco disso no outro vídeo, e aqui eu quero trazer mais um desse para você. Talvez você se pergunta, rapaz, o Enéas está todos os dias ali tirando lições, porque você tem essas regras de interpretação que você pode sempre perguntar ao texto, pode se colocar dentro do texto, pode olhar para o Novo Testamento e interpretar o texto do ponto de vista do Novo Testamento, do ponto de vista do princípio cristocêntrico, que tudo aponta para Cristo, para a obra de salvação, para a igreja, enfim. Então, diante disso, aqui a gente pode tanto olhar do ponto de vista de Salomão, e ele quis estar perto das pessoas que eram os melhores, então você pode buscar pessoas para estar à sua volta, mas aí você pode falar, no fim das contas eu nem faço amizade tanto assim, nem me relaciono com pessoas, então você pode ser a pessoa que faz o melhor também. Tanto aquele que busca ser o melhor, como os melhores, quanto aquele que faz o melhor. Porque isso vai te proporcionar, isso vai fazer com que você seja citado, isso vai fazer com que você seja requerido para fazer atividades que você é reconhecido. Então, se você tem algo na mão para fazer, faça da melhor forma, que o seu trabalho vai gerar sua fama e a sua fama vai levar seu nome para os lugares onde você vai poder lograr êxito, onde você vai poder ter resultados mais expressivos. Então, essa é a primeira lição, aí emerge da relação de Salomão com Irão e o fato de Salomão escolher os melhores. Você pode tanto estar perto dos melhores, quanto você pode ser o melhor. Então, no texto, você olha sempre para os dois lados. Você olha primeiro para Salomão, mas olha também para aqueles que são os melhores ali para você conseguir extrair lições e usar a Bíblia a seu favor e não incorrer no erro, como o exemplo que eu dei, né, dessa pessoa que é ateu, mas que ainda assim faz uso da Bíblia. Um livro gostoso de ler, um livro muito bom, aí tem lá suas regras de interpretação que você tem que fazer, mas se você fizer daquele jeito, você vai acabar sendo um ateu também. Então use a Bíblia de modo a revelar, a ressaltar a obra de Cristo.
para que você seja salvo através dela. A segunda lição é que Salomão vai construir num templo de paz. A gente destacando, né? A gente pode fazer isso também. Cristo fez isso quando, na ocasião da cruz, ele cita salmos isolando textos que era para ele. Lançam sobre mim, lançam sorte sobre a minha capa, sobre a minha túnica. E aí você vai ler o Salmo 22, e aí você vai ver que tem todo um contexto, vai falar assim, nossa, Cristo forçou o texto ali porque pegou um texto sem contexto. Não, era o próprio Cristo. Ele sabia que aquilo se tratava dele. Então a gente consegue também, com cautela, isso aqui a gente precisa de cautela, tá? Mas a gente consegue também extrair alguns elementos para ter a essência do texto. Por exemplo, leia comigo. Vivo um tempo em que Deus me proporcionou paz, por isso planejo edificar. O texto todo é assim: mas agora vivo um tempo em que Yahvé tem me proporcionado paz em todas as minhas fronteiras do reino. Eu não tenho inimigos e não há perigo de ataques. Por isso planejo edificar um templo dedicado ao nome do Senhor meu Deus, conforme Yahvé prometeu a meu pai Davi, afirmando. Tá, 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 tá. Então, o texto todo é esse. Mas quando você faz esse destaque, ó, vivo um tempo de paz. Por isso planejo edificar. Não fere o texto, você consegue extrair lição aqui. Nós estamos acostumados a uma espécie de teologia do sofrimento, aonde nós criamos muitas lições que falam assim, se você estiver em paz, se você estiver na calmaria, então o barco não anda, tem que ter vento, tem que ter tempestade para o barco se movimentar, e se você não estiver em sofrimento, em tribulação, você não vai ver Deus agindo, uma série de coisas nesse sentido. Mas aqui nessa lição, não estou falando que as outras são inválidas, mas eu estou falando que existe essa também. Elas se agregam e não se excluem. Salomão, no tempo de paz, decidiu edificar, planejou edificar. Então, quando nós estamos em paz, nós conseguimos executar melhor, planejar melhor. Imagine que o templo, mais uma vez aqui usando simbologia, é a sua vida, porque nós somos templos do Espírito. Então você vai edificar melhor quando você estiver em paz. Hoje eu tenho praticado uma oração, um estilo de oração, no qual eu começo ali verbalizando tudo que eu tenho, às vezes deixo o meu pensamento fluir, passo ali minutos, meia hora às vezes, até mais, uma hora às vezes, só dando vazão aos meus pensamentos e falando, e aí lembro de alguém, e aí reclamo com Deus, aí deixo o meu pensamento fluir, fico pensando, e aí ora verbalizo, depois paro e deixo o pensamento fluir, vou ali naquele tempo, aí depois eu tiro um tempo onde eu busco esvaziar a minha mente desses pensamentos, calar esses pensamentos. Então eu respiro, eu fico quietinho, peço, Espírito, faz a tua obra. Me convença do pecado, do juízo, da justiça, me mostra onde eu tenho que melhorar, me revela a obra do Cristo, me revela a obra do Pai. E vou ali respirando e vou deixando agora não mais os meus pensamentos fluir, mas vou ficando ali em silêncio para que ele fale. E aí isso me traz paz. Quando me traz paz, eu vou para o último estágio em oração em línguas, e ali eu passo um momento de edificação, porque quem fala em línguas edifica-se a si mesmo. Então, para que eu entre nesse lugar, primeiro eu preciso estar no estado de paz. Quando eu entro nesse lugar de paz, eu consigo edificar-me a mim mesmo. Então, a gente está muito acostumado pelo contexto, pela nossa condição social, financeira, cultural, de estar sempre nessa agitação e achar que as coisas só vão sair, surgir algo dentro desse contexto de agitação. Se nós estivermos muito agitados, nós vamos conseguir fazer as coisas, mas o planejamento para a gente edificar algo, ele vai ser melhor executado se nós estivermos num contexto de paz. Então, essa é a segunda lição. Quando nós estamos em paz, nós conseguimos planejar melhor, nós conseguimos edificar melhor. Eu espero que você tenha crescido com essa palavra, tenha um dia abençoado. No mais, agora é só praticar.